Fala pessoal, bem-vindos ao Consulta... Não, peraí que isso é um pigarro aqui. Fala pessoal, muito bem-vindos ao Consulta Aqui, o programa sem remunerais, não podemos esquecer, né? E hoje nós vamos tratar de um assunto que vem sendo aí muito tempo perguntado pra gente aqui no nosso atendimento, que é sobre comissão de vendas e quais os tipos diferentes de vendas. Então, ficou curioso? Depois da vinheta. Bem-vindos de volta ao Consulta Aqui. E hoje, Felipe Cruz de novo na nossa bancada. Fê, bem-vindo de novo aqui. Fala pessoal, tudo bem? Fê, vamos lá. Hoje é um assunto que o pessoal vem comentando no nosso atendimento. Como é que faz? Como é que é? Então, vamos lá. Como trabalhar com comissões para diferentes tipos de venda? Então eu te pergunto, Fê, como as empresas trabalham com uma estratégia de variável de vendas? Tá, então vamos lá, Felipe. Quando a gente fala de estratégia de vendas, é muito diferente de uma estratégia, por exemplo, para um público administrativo e operacional. O público administrativo e operacional usualmente trabalham com o mercado local, ou seja, empresas da sua região para o seu comparativo. Quando a gente fala de vendas, não. Para vendas, pouco importa se a empresa está perto ou longe de você. O fator mais importante nesse caso é o tipo de venda que é feita, o tipo de produto que é comercializado. Ou seja, o comparativo nesse caso é de fato 100% com os seus concorrentes, ou seja, com quem vende produtos correlatos ao seu. Porque tudo muda. Quando você trabalha com um tipo de venda, é diferente de vender uma bolacha e vender um guindaste. Muda a estratégia de remuneração, muda a composição da remuneração, muda o valor da remuneração variável. Tudo isso é muito influenciado pelo tipo de venda. E é isso que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Entendi. Então, na verdade, a minha comissão ela tem que ser traçada uma estratégia dependendo do que eu vendo. Em resumo, seria isso, né? Perfeito. Igual você falou, a bolacha e o guindaste, né? Um pouquinho diferente a venda de um e de outro aí. Tá, e quais são os tipos de venda? Porque venda é venda, ou não? Existem tipos diferentes. Existem tipos diferentes e nesse caso que entra a questão da importância do comparativo com o segmento. Um comparativo com empresas que vendem produtos correlatos ao seu. Por quê? Porque diferentes tipos de vendas carregam diferentes estratégias de remuneração. Dois tipos de vendas muito comuns hoje em dia são vendas transacionais e vendas consultivas. A gente vai falar um pouquinho delas e qual que é a diferença entre cada uma delas. Por exemplo, venda transacional é aquela venda simples, aquela venda de um produto que é comercializado por si só, pela força da marca, muitas vezes. Então é uma bolacha, é uma cerveja, é um refrigerante. É uma venda que o comerciante já possui a demanda e a oferta já vem do próprio cliente, já é um produto em estoque. O vendedor não precisa ter um conhecimento técnico aprofundado para realizar aquela venda, porque muitas vezes já é uma venda certa, já é uma venda prevista em contrato, já é uma venda esperada. Diferentemente, por exemplo, de um tipo de venda consultiva. Um tipo de venda consultiva é uma venda que carrega um conhecimento técnico do vendedor. Por exemplo, o vendedor para vender um guindaste, que foi o exemplo que a gente utilizou, ele precisa de um conhecimento técnico aprofundado sobre o guindaste, saber quais são as funcionalidades, quais são as limitações do produto, em quais tipos de ambiente ele opera, em quais tipos de ambiente ele é útil ou não, qual tipo de guindaste vendido. Então ele exige um conhecimento técnico aprofundado. Por consequência, aí volta a questão do conhecimento do profissional na operação. Se eu tenho um vendedor com maior conhecimento, vai ser difícil eu conseguir contratá-lo com uma remuneração variável muito agressiva, com um mix muito agressivo na comissão. Até, Rodrigo, se puder compartilhar a minha tela, a gente vai mostrar um pouquinho de como funciona isso na prática. Ou seja, como que na prática as empresas trabalham com o target de venda, ou seja, o mix de vendas. Qual que é o percentual que é fixo e qual que é o percentual que é variável. Quando eu trabalho com uma venda consultiva, eu preciso carregar no salário fixo, ou seja, eu preciso ter um salário fixo maior. Por quê? Porque além de ser uma venda mais complexa, é uma venda que não vai depender inteiramente do vendedor.
Porque é uma venda que ele vai precisar entender a necessidade do cliente, é uma venda que ele vai trabalhar por meses aquela venda, uma negociação mais aprofundada, indo e voltando com o orçamento, verificando com a sua área de aplicação se aquele produto atende ou não o cliente. E por conta disso, eu não posso garantir para esse vendedor um variável mensal muito agressivo com relação ao fixo. Ou seja, eu preciso trabalhar com um fixo mais agressivo, uma proporção de fixo mais adequada que garanta uma qualidade de vida maior ao profissional. E eu, claro, complemento isso com uma remuneração. Quando a gente fala de mix de remuneração aqui, que a gente está olhando para o target, usualmente se vê no mercado para uma venda consultiva um mix de 70-30, ou seja, 70% da remuneração dele composta por um salário fixo e 30% por um salário variável, ou seja, por aquela comissão de vendas complementar. E isso é totalmente o oposto da venda transacional, que é aquela venda direta, aquela venda mais simples, onde eu tenho um salário fixo menor e um variável de vendas maior, não em quantidade de dinheiro, mas em proporcionalidade com relação à remuneração. Por exemplo, para vendas transacionais, é muito comum eu ter um mix de 50% a 50%, ou seja, eu tenho 50% da remuneração do vendedor composta por um salário fixo e os outros 50% compostas por uma remuneração variável. E esse tipo de vendedor, de uma venda transacional, usualmente ele nem necessita obrigatoriamente de uma qualificação específica, um curso de engenharia, algo do tipo. Normalmente ele é um profissional que pode até carregar uma formação superior, mas o grande diferencial dele vai ser a comunicação e não o conhecimento que ele carrega sobre o produto. Certo, eu até te perguntar isso, porque eu até perguntar, né, que de acordo com o tipo de venda, existe uma estratégia diferente, né? Então, se é transacional, a gente utiliza uma estratégia, né, igual você falou, né, com um fixo um pouco menor, certo? E quando é consultiva, um fixo um pouco maior, né? Porque, de fato, para vender um guindaste, né, falando do seu exemplo, o cara precisa ter um conhecimento, se pode ser usado aquele guindaste ali, se é necessário mesmo o tipo de guindaste. Enquanto, por exemplo, se o cara for vender um sorvete, o sorvete por si só se vende, né? Então, obviamente a gente não está desmerecendo nenhum nem Sim. outro, mas são tipos diferentes de venda, né? E com isso, tipos diferentes de percentual de variável. E já aproveitando esse gráfico que você nos mostrou, ele está no estudo nosso, né? Está no nosso estudo de práticas comerciais. Nós temos um estudo de práticas comerciais que é bem bacana. Então, somente esses dois tipos de venda a gente pode variar com relação às nossas estratégias? Existem outros tipos de vendas também, a venda voltada para benefícios, existem vendas também voltadas para licitação, por exemplo. Sim. Existem outros caminhos, mas o que a gente procura mostrar aqui é o seguinte, que quando a gente olha para estratégia de remuneração, imagina que eu sou uma empresa que vende um produto extremamente técnico, que tem uma venda, de repente eu vendo muito pouco durante o ano, mas quando a venda é um grande contrato, e eu me comparo com uma empresa que vende mensalmente um produto com muita facilidade. Ou seja, eu comparo uma empresa de consumo com uma empresa que vende guindaste, um exemplo que a gente tá carregando aqui. Eu não posso me comparar com essa empresa. Por quê? Porque ele vai me trazer um mix de remuneração diferente, vai me trazer valores de remuneração diferentes. Vai me trazer uma estratégia totalmente diferente. E quando a gente fala de comissão, a primeira coisa que a gente tem que olhar é para a estratégia. Os valores vêm na sequência, mas como que vai ser a estratégia? Ou seja, qual que vai ser o mix que eu vou trabalhar de remuneração? Qual vai ser o percentual fixo, o percentual de variável? Quais os indicadores que eu vou utilizar? Se eu vou garantir um mínimo ou um máximo de comissão trabalhada? Então, tudo isso quais são as ferramentas que eu vou oferecer para o profissional? Então, tudo isso eu devo me comparar com o meu segmento, com o meu negócio. Por mais que eu tenha uma empresa em São Paulo ou em outra na região norte, eu preciso, para remuneração, que é usualmente trabalhado pelo mercado, uma estratégia nacional. Então, eu olho para um mercado mais abrangente, para um mercado mais nacional, com empresas específicas do meu segmento, e aí sim, eu defino quais vão ser as práticas de remuneração, ou seja, como que eu vou definir as minhas metas, os meus pagamentos de variável. E até, Rodrigo, se puder voltar para o nosso estudo, a gente tem, inclusive, um percentual considerável de empresas que trabalham a comissão baseada específica e somente no faturamento. E essa é uma prática que nós não recomendamos. Nós recomendamos ter uma política de fato de comissão, com um mínimo, com um máximo, com um target.
proporcionando e trazendo, além de uma estabilidade e um entendimento maior ao vendedor de como aquilo vai influenciá-lo no dia a dia com relação aos pagamentos, mas também trazer uma estabilidade e uma previsão para o faturamento da empresa, ou seja, como que eu vou trabalhar com a minha estratégia de vendas. É claro que ninguém quer colocar, por exemplo, um teto de vendas onde você limite o vendedor àquele número máximo e ele vai parar de vender, vai parar de ganhar comissão depois de atingir aquele número. Mas você precisa organizar isso, você precisa estruturar isso e garantindo o equilíbrio interno da empresa com relação à estratégia de remuneração, ao mesmo tempo olhando para o mercado, como que os concorrentes estão trabalhando com esse tipo de venda, como os concorrentes estão trabalhando, o que os concorrentes estão oferecendo, que é para esse tipo de empresa que eu posso arriscar perder o meu vendedor. E a gente sabe que o vendedor, quando vai embora, leva toda uma carteira de clientes junto com ele. Então é um público que de fato eu preciso tratar com muita atenção, com muito cuidado e focar muito na retenção desse tipo de profissional na minha empresa. Perfeito, Fê. Muito obrigado pelas explicações e eu te convido aí para, sei lá, um próximo programa a gente falar um pouquinho mais sobre outras estratégias, né, da força de vendas, explorar um pouquinho mais o estudo. Acho que esse assunto está bem em ênfase ultimamente e seria bem legal aí pro nosso público aí falar um pouquinho mais sobre força de vendas. Combinado? Gente, eu espero que vocês tenham gostado do nosso programa. Curte o nosso vídeo, compartilha. Aqui embaixo, né, como sempre, nós vamos deixar um material para vocês, um PDF, com tudo que a gente conversou aqui hoje, tá? Quer saber mais sobre força de vendas, né, sobre estratégia de remuneração para esse público? Manda a sua pergunta aqui embaixo, que aí no próximo episódio a gente responde. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, pessoal!